Agora, quando o senhor fala assim, manifestar, é o quê? A pessoa grita, a pessoa fica passando mal, a pessoa começa a chorar. Deve ter vários estados. O que é mais frequente? Os sintomas. Então, os sintomas podem ser muito variados e tomados isoladamente são muito ambíguos. Não dão um diagnóstico conclusivo, e por isso um dos trabalhos do exorcista é uma grande prudência até chegar ao diagnóstico de é mesmo o demónio. Porque pode ser pode ser muita coisa, né? Pode ser histeria, sugestão, pode ser etc. Então, os sintomas menos ambíguos, sintomas típicos que nos devem levar a examinar o caso com cuidado. Patologias, digamos assim, problemas fisiológicos que não têm explicação clínica, né? A pessoa tem uma dor de cabeça, parece que estão pondo uma espada picada, né? Vai no hospital, faz todos os exames que existem, não tem nada, vai ou no estômago, ou no coração, ou nas costas, são lugares típicos das dores. Nas costas é muito, né? Nas costas, na nuca, ou desmaios, né? As pessoas têm desmaios inexplicáveis, aparece epilepsia, vai para o hospital, faz um montão de exames, não tem nada, né? Então isso é já um primeiro indício que coloca um ponto de interrogação. Não se percebe qual é a causa destes sintomas, mas não chega. Depois é preciso avaliar do ponto de vista psicológico. Esta pessoa está querendo chamar a atenção, está sugestionada por alguma coisa que viu, e tem muita gente que vem ter comigo que acredita que o demónio está a atacar, a grande maioria, e não precisa de exorcismo. É só estar sugestionado. E eu digo para eles, eu falo com eles com calma, com caridade, mas sou muito claro, né? Digo, graças a Deus, tenho uma boa notícia, terminou o encontro assim, tenho uma boa notícia, graças a Deus, não precisas de exorcismos. E a pessoa parece que fica triste. Oh, padre, não precisa. Eu queria gritar, né, padre? Porquê? Porque muita gente tem a esperança que o demónio seja a causa de todos os males delas. E às vezes a história é mais complicada e mais dura para aceitar que a pessoa. A história que o negócio não vai bem é que o mercado vai mal e que ela se calhar não tem muito jeito, não é? Não adianta colocar toda a culpa no demônio. Pois, todo mundo tem muita tendência para cair nisso. Então, uma boa parte do meu trabalho é, no fundo, ajudar as pessoas a cair a ficha, a dizer, não, aqui a culpa não é dele, não é? Pronto, muita gente mesmo. Sintomas, né? E tem gente, alguns casos que são mais patológicos, né? São pessoas que, no fundo, querem arranjar um problema, simulam uma espécie de problema espiritual, veem os vídeos, veem estes podcasts e tal, então vai no exorcista para ser a vítima da família, para ter tudo girando em volta dela. Carência. Carência, né? E poder justificar não fazer nada e muitas outras coisas, não é? Pronto, então às vezes tenho uns casos assim, então eu tenho uma equipa, tenho alguns psicólogos e psiquiatras amigos, então há muitos casos que eu encaminho para eles para ver, né, o que é que se passa com esta pessoa, né? E eles às vezes ajudam-me, dizem, não, confirma-se um diagnóstico de, às vezes coisas mais graves, esquizofrenia, não sei o quê, às vezes outras mais leves, né? Depressão, não sei o quê, pronto. Às vezes também tem casos em que as pessoas têm as duas coisas, têm uma depressão forte e um distúrbio espiritual, também acontece, são mais raros. Doenças ou problemas fisiológicos que não têm explicação natural, pelo menos até a data. Faz exame, não aparece nada. Tenho pessoas que têm um dossiê de todos os exames que existem e não aparece nada. E depois, do ponto de vista psicológico, também nada. Outra muito interessante é reagir de uma forma atípica à medicação psicológica, aos calmantes, etc. Sim. Portanto, as pessoas que têm as crises, os ataques, os calmantes em doses altas, quase que deixam você a dormir, não é? E então, às vezes há psiquiatras e médicos que me mandam casos que dizem, padre, esse caso, com a dose de remédio que eu estou dando para a pessoa não podia estar de pé quase. E então há pessoas que têm ataques no consultório, na frente do médico, e ele percebe que isto não é mental. E isto não tem explicação, porque com a quantidade que eu estou dando, não pode fazer isto, não é possível, não é? Então eles percebem que... Portanto, isso são sintomas, mas os mais certos, os mais importantes são, eu diria, é aversão às coisas sagradas. Aversão. À coisa sagrada. Ou seja, se a pessoa tem estes sintomas e depois
vai na igreja, sente-se mal, sente vômitos, náusea, dores de cabeça, quer sair, ou vai no cemitério, são lugares sagrados, ou vai num funeral, sente-se mal, ou vai num encontro, estamos louvando, encontro de oração, estamos invocando, louvando, adoração, invocação do sangue de Jesus, invocação do Espírito Santo, são momentos fortes em que muitas vezes se manifesta as pessoas que têm estes distúrbios. Portanto, a aversão às coisas sagradas é um dos sintomas mais certos, mas é bom olhar para o quadro no seu conjunto. E eu diria outro que é os famosos dons, há pessoas que acham que têm dons, por exemplo, o adivinhar, as coisas ocultas. É possível, há muita gente que, com a ajuda do demónio, acha que tem um dom, para ajudar, sabe, olha para aquela pessoa, não sabe o nome dela, mas diz, ela tem um problema no fígado, e ela vai lá e tem. Como é que ela sabe isso? Por inspiração diabólica. O demônio pode saber disso? Sim, o demónio sabe isso. Então isso é fácil, por isso é que os adivinhos têm algum sucesso. Há uns que são só aldrabões, São só... Então o demônio pode falar o meu passado? Sim. O demônio pode... O futuro não. Então, como é que o demónio conquista a confiança das pessoas? Você vai no adivinho ou no bruxo, que de facto tem uma ligação com o demónio, ou seja, que é inspirado por o demónio, e o demónio inspira, o bruxo entra em transe, no transe mediúnico, e começa falando, e às vezes até imita o avô da pessoa, e o cheiro do avô da pessoa. Caramba. E a pessoa começa chorando na frente dele, e depois começa dizendo coisas que a pessoa ouviu do avô quando tinha 5 anos. Ninguém sabe, não há explicação humana. Então, e depois para enganar, para conquistar a confiança, como eu dizia. E nos primeiros tempos, normalmente ele... Não é o avô que está falando. Não, é o demónio, é pai da mentira, é mestre nisto. Isto é o mais frequente, acontece muito, muito, muito. E depois, quando a pessoa é uma pessoa de Deus, boa, o demónio é esperto, é muito esperto, então não assusta, Então diz que ainda não está em paz, porque é preciso cumprir uma promessa que falta. E é preciso levar 3 velas àquela capela de Santa Rita e dar 6 voltas virado de costas e ao pé coxinho, Então a pessoa vai caindo nessas coisas e parece bonito, Parece oração, parece coisa boa. E depois, com o passar do tempo, aquilo cria uma dependência, a pessoa já não faz nada sem consultar o bruxo, e no final o que é que eu vejo? As pessoas já chegam em mim quando já está tudo no desmantelo. No final ele virou todos contra todos na família, destruiu a família, tudo em tribunal, divórcio, tentativa de suicídio, porque ele depois começa envenenando, por exemplo, dizendo, a pessoa ganhou tanta confiança, já não duvida de nada, pensa que é mesmo o avô, e então chega um dia, passado 2, 3 anos, que ele diz, cuidado que a tua cunhada não gosta de ti, está-te fazendo mal. E é mentira. E como antes foi tudo certo, aquela mentira não passa no radar, passa debaixo do radar, e a pessoa começa olhando de lado para a cunhada, e às vezes se a cunhada vai ao bruxo, o demónio diz o mesmo para a outra cunhada. Então elas começam olhando uma para a outra com suspeita, e pronto, como eu digo, passado poucos anos está tudo destruído. Eu vejo famílias destruídas, é dramático mesmo. Mas descrever como que foi um desses exorcismos mais pesados, mais difíceis, assim, de luta mesmo contra são todos a força do mal. São todos parecidos, por incrível que pareça, a gente se habitua, a tudo. Eu dou a analogia do médico, do cirurgião, A primeira vez que você faz uma cirurgia ao coração, abre o coração, mete um tubo, aquilo faz se calhar alguma confusão, Mas depois, ao fim do 10º cirurgia, já é parecido, Portanto, já não há assim muita novidade, e em geral é uma experiência bem mais, apesar de ser sempre uma coisa, a primeira vez que a gente vê é sempre uma coisa estranha, dramática, mas depois a minha equipa, as pessoas que passam por lá, eu convido os padres a virem, os seminaristas, todos dizem que têm uma experiência muito positiva, que eles se sentem bem. Porquê? Porque eles veem a força de Deus, a força da oração. Eu já participei de uns 3, e é esse sentimento mesmo. Não dá medo. Não dá medo. Dá um sentimento de que Deus... Já. 3 vezes. Não já. dá medo? Não dá. Não.
Porque você sai fortalecido. Deus é maior, acabou. Deus é maior. Deus Mas é maior. claro, num caso... Tenta descrever Sim. do começo até o final, assim, que seja uma sessão e que teve uma que foi uma coisa manifestação forte, assim. mais forte, assim. Os casos que eu acompanho têm todos manifestações. Se não tiverem, eu digo que eles podem ir para casa, né? Pode fazer uma oração de cura e libertação, resolve. Claro, os leves, eu só os fico, leves resolvem de outra forma. Eu só fico com os pesados. Né? Pronto. Mas, é assim, um que eu tive agora há uma semana, para dar um exemplo. Uma senhora de 1,60m, 1,65m, com 50 anos, 3 homens, 3 gutos, né? Muito 3 bonitos e fortes. Exatamente. Bonitos e fortes. Tentando, E humildes. e não conseguiam que ela entrasse pela porta. A força Ou seja, dela era... a força dela, uma mulher não muito nova, né? E 3 homens grandões, bem grandões, não conseguiam que ela entrasse por uma porta para a sala dos exorcismos. Ou seja, o demónio manifestou-se quando ela saiu do carro para entrar na sala. Ele já sabia o que é que ia acontecer, né? E então foi todo um número para conseguir trazer ela até à sala. E depois na sala, normalmente esse seria um caso de eu rezar na cama. Normalmente amarrar, né? eu amarro nos joelhos e nos pés, porque senão dá muito pontapé, né? E depois uma pessoa em cada braço, uma num braço e uma deitada sobre as pernas, assim tipo de barriga, né? Caramba! Porque senão... Olha, é totalmente assim, restaurador da fé. Mas não tem perigo de passar de uma pessoa para outra? Eu costumo brincar e dizer, não é uma doença contagiosa. Não tem. Não tem. Nunca acontece, né? Sim, é verdade, quer dizer, às vezes o demónio faz comentários acerca dos outros, isso. né? Ah, é? Acusa a pessoa. Portanto é bom, sei lá, às vezes, por exemplo, tem um marido, a esposa está mal, vem-nos isso, eu digo que ela tem que confessar, tem que ir à missa, e digo que para ele também, mas ele às vezes não vai e não confessa, né? E eu não tenho muita força para, eu tenho que gerir aquilo, ele está ajudando um pouco, mas ele não está fazendo o ideal, né? E então às vezes eu digo, é bom confessar, e às vezes o demónio, no exorcismo, ele está segurando, por exemplo, e o demónio diz, esse é dos meus, na cara dele. Sério? Acusa. E aí começa a falar. E eu digo, está vendo, tem que confessar, tem que começar a rezar. Uma das coisas que eu peço aos meus assistentes é tapar a boca, às vezes. Da pessoa que tá, quando o demónio gosta de conversa, e então é perigoso, né? Porque pode falar mentira no meio. Exatamente. E portanto nós não estamos interessados no que ele tem para dizer. Estamos interessados em rezar. O demónio, sob, digamos assim, esconjúrio, eu te ordeno em nome de Deus de dizeres-me quem és. Ele é forçado. Ele não quer dizer. Ele não quer dizer, porque é manifestar fraqueza da parte dele. Dá o poder para. Exato, está a dizer que, no fundo, quem está mandando somos nós. Ele está dando o braço a torcer, E ele fala o nome? Fala com muita resistência. Nos primeiros exorcismos não quer, mas eu normalmente não gasto muito tempo porque tem que insistir muito, tem que ficar ali e queima muito tempo e não tem um grande benefício, No fim não serve para muito, Portanto, mas que tipo de demônios já se manifestaram? Nomes? Os da Bíblia, os da Bíblia. Às vezes têm nomes mais estranhos, mas normalmente são os da Bíblia. Quais? Beelzebub, Asmodeu, Lilith. Lilith? Isso. Lilith é mais relacionado ao sexo? Sim, sim. E tem outros também da Índia que às vezes aparecem. E Legião, que é o que nessa passagem dos porcos? Somos muitos. Também pode dizer. São muitos demônios? Às vezes são vários. E há uns. E os demónios têm vários graus, como os anjos. Os anjos têm vários. Hierarquia, E então eles não perdem, digamos, a distinção. Há uns que mandam mais que outros. E então o padre Gabriel Lamotte, perdia bastante tempo a pedir o nome e quem é que mandava neles, quando é que saem, que dia é que saem. Pronto, mas eu vejo que queima ali muito tempo e não tem um grande benefício, Eu gosto mais de, como eu dizia, invocar o sangue de Jesus em várias áreas da vida da pessoa e ver a reação dele e depois eu já tenho na minha ficha aqueles temas que eu já sei que ele reage mais e então eu já vou e digo, em nome de Jesus eu destruo qualquer bruxaria que não sei quantas possa ter feito no trabalho sobre os equipamentos. O ponto principal da pessoa guardar raiva, ódio,
rancor, sim. Sim. É muito recorrente. Às vezes o padre está ali rezando e tal, com uma simples oração de perdão, sim, aquela pessoa muitas vezes... eu já presenciei algumas vezes, né? Certo. Até que ponto que isso tem relação? Então, isso é também bem bíblico. Jesus insiste muito, né, no Pai Nosso. Jesus ensina: perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos. E depois Jesus ensina: porque se não perdoares de todo o coração, também o vosso Pai do céu não vos perdoará. Então, como eu dizia no início, a primeira coisa a fazer é uma confissão sincera. Eu sublinho a palavra sincera. Eu fui-me confessar porque o padre mandou, mas se você não está arrependido, pronto, e o rancor e esses maus sentimentos, se eu quero eles, eu peco, né? Eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que me libertar disso, né? Não é tanto o que eu sinto, mas é o que eu consinto. Esse é que é o problema, né? E às vezes eu tenho uma espécie de sentimentos de estimação, né? Que alimento, alimentar esses ressentimentos impede a graça de Deus de entrar. O senhor falou sobre 3 horas da manhã, o horário do demônio, né? Sim. Por que ele é em contraposição às 3 horas da tarde? O que aconteceu 3 horas da tarde? Imagino que foi na crucificação de Cristo. E por que esse horário é um horário onde talvez a membrana que separa da realidade do espiritual, tá? O que acontece? Não, é só... Porque já acordei 3 horas da manhã, é assustador. Você olha no relógio e tá 3 horas da manhã. A questão é, como eu dizia, o demónio gosta de profanar, então. Parecer... Por isso ridicularizar, estragar as coisas de Deus, não é? Portanto, rituais no cemitério, com os restos dos mortos, são coisas sagradas para nós, cristãos. O cemitério é um lugar sagrado, o corpo é templo de Deus, e com os rituais com a Eucaristia, né? A gente rouba as hóstias da missa para ir fazer o ritual, não é? Pronto, então, muito sacrilégio. E então, com o tempo também é isso, a hora mais sagrada é às 3 da tarde, então às 3 da manhã é o movimento oposto, não é? E depois é no meio das trevas, não é? Portanto, eles gostam da noite, não é? Padre, quando se fala satanismo, tá? Sim. Todo satanismo é um satanismo só, por exemplo. Não. A Igreja Católica, ela é universal, a gente sabe, é católico, tá? É cristão, é católico, tal. Sim. Aí, o satanista é um satanismo só? Existem níveis de satanismo? Tudo é uma consagração? Todos eles, missa negra e tal? É uma religião? É uma religião? Segue uma Bíblia? Sim, então, é um mundo gigante, é um oceano, mas tem muita variedade, muito mais do que o que a gente sonha. Tem um montão de seitas e de variantes, etc, etc. O que é o denominador comum? Aquilo que eu já expliquei há bocado, no fundo, estes pecados de idolatria, adivinhação e magia. Isso é comum a todos, né? Rituais, né? etc, etc, etc. Depois, mesmo há satanistas que no fundo não acreditam na pessoa do demónio, mas acreditam, digamos, no ideal satânico e no fundo é uma espécie de antropocentrismo, não é? É um ateísmo, é uma espécie de um ateísmo, digamos assim. Mas há outros que acreditam na existência do demónio, né? E cultuam o demónio, prestam culto ao demónio, né? Em troca de ganhos materiais. Sim. Prestam culto ao demónio. Sim, no fim servem ao demónio, né? E portanto, e são bastante, digamos assim, o cristão não está centrado em fazer mal a ninguém, né? Isso. Mas eles estão bem. É engraçado que eles às vezes acreditam mais do que alguns cristãos na palavra de Deus, nos sacramentos, na oração, porque tentam estragar, né? E não é porque é satanista que vai ser um cara horroroso, uma pessoa ruim, uma pessoa que... Ele pode parecer um bom pai, pode parecer um bom marido. Uma boa pessoa, trata as pessoas bem. Sim. Então, eu diria que pode parecer, mas no fundo, quem o conhecer minimamente, não é preciso ser um amigo do coração, há muita coisa que... Quer dizer, quem não ama a Deus e ao próximo, isso nota-se, não é? Quem vive para si e para outras coisas, quer dizer, isso nota-se de manhã à noite com as escolhas que faz.
E por que o sacrifício de animais, ou até em alguns casos, como o senhor disse, de umas coisas uns graus mais elevados, até de bebês e crianças? Por quê? O sangue tem esse poder? Sim, biblicamente o sangue é uma realidade sagrada, porque a Bíblia considera o sangue a vida, e Deus é o autor da vida, e por isso é que no Antigo Testamento não pode beber o sangue, e não pode comer animais que sejam carnívoros, só pode comer animais herbívoros, na lei de Moisés. Portanto, tem toda esta catequese, e por isso é que a mulher fica impura na menstruação. Então, portanto, o sangue é sagrado, e só Deus é Senhor da vida. Então, tem toda esta conotação, né? O sangue, o pacto de sangue, o sangue simboliza a vida, portanto é um compromisso de vida, né? A expressão com sangue, a aliança entre Moisés, este é o sangue da aliança. O que é que aquele sangue significa? Significa as vidas, a comunhão de vidas que se faz, não é? Pronto, portanto isso, de alguma maneira o demónio usa isso para as comunhões com ele, não é? Para o mal, não é? Mas pronto, quer dizer, eu nunca dediquei muito tempo a tentar perceber. Tem muita bibliografia sobre estes temas para quem quiser aprofundar. Mesmo na internet tem, em português não tem muita coisa, mas em outras línguas tem muita coisa disponível, estudos, digamos, mais sociológicos, se nós quisermos, dicionários sobre seitas, etc., que descrevem muito bem todos os rituais, todas as crenças, mas como eu digo, essencialmente tem este denominador comum, não é? No fim, ou eu sirvo o Deus criador do céu e da terra, ou sirvo a outras forças, né, intermédias, digamos assim, né? E que parece que para muita gente dão mais jeito para a vida do dia a dia. Porque nos casos pesados a pessoa entra num transe e não lembra nada no fim. Só está o demónio presente, os olhos ficam brancos, fica para cima ou para baixo, como no filme. Cara, não se vê a redonda. Fica para cima, ou tudo para baixo ou tudo para cima. Meu Deus. E ele às vezes, há casos intermédios que as pessoas estão cá mais ou menos ou assim, e depois ele fazia assim umas caretas e depois pergunta à pessoa no fim: você viu quando eu fiz isto? E a pessoa diz: não vi. Então dá para perceber se o caso ainda está muito grave, ou se já está melhorando, se a pessoa já está mais cá durante o exorcismo. E pronto, e às vezes nas perguntas e nas respostas o demónio dizia algumas coisas e ele dava umas bem engraçadas, né? Lá no meio. Dava. Tinha umas, não me lembro, mas... por exemplo, uma que ele fazia muito com as pessoas, tinha muita gente que via pedir a bênção. Padre, veja se eu preciso. E ele dava uma bênção e dizia: se tiver algum sintoma, consulte um veterinário. É muito bom, muito bom. Eu acho que é um sinal de sanidade o bom humor. Também né? Fala que a alegria exorciza, não é isso? Uma pessoa alegre, o demônio não fica feliz. E eu diria, sobretudo, o amor exorciza. Às vezes, eu tive um caso que me lembro que isso comoveu-me. Um exemplo de uma coisa que eu vi. Uma vez o padre pôs uma criança rezando pela mãe ou pelo pai. Era uma criança bem pequenina. E a reação do demónio foi tremenda, né? A oração das crianças chega ao céu muito direto. Olha só. Até me estou a arrepiar, porque eu lembro-me dessa cena, né? A criança estava lá na sala, estavam os dois, o marido, né? E a mãe estava mal, não era um caso muito pesado, eu penso, e ele estava lá e depois ele chamou a criança e pediu à criança para pôr as mãos na mãe para rezar e o demónio ficou bravo, né? Portanto, porque é uma oração pura, né? É uma oração pura, chega no céu, Deus não diz que não a uma criança, né? É logo, né? O suicida, ele vai para o inferno mesmo? Depende, não é assim tão simples, não é? Porque objetivamente, assim, tirar a própria vida é um pecado grave, não é? É no sentido que e é um pecado irreversível, no sentido que tem consequências, eu não posso arrepender-me, não é? Agora, desde o momento em que eu salto da ponte, digamos assim, até que morro, pode acontecer muita coisa na viagem, não é? Posso-me arrepender. E, sobretudo, eu vejo nisso em muitos casos, ainda que objetivamente o pecado seja grave, às vezes há fatores que atenuam muito aí a chamada imputabilidade, ou seja, o quanto é que eu sou responsável por aquele ato. Por exemplo, a depressão,
não é? Ou seja, uma pessoa às vezes está doente, está num estado em que não está bem, e isso fala fazer coisas que no fundo são escolhas com pouca liberdade, e isso significa que o pecado pode não ser grave, pode ser só venial, ou seja, em vez do inferno pode ir para o purgatório. Vou dar sugestões práticas para quem pensa que precisa de ajuda. Primeira, agora em outubro vai ter um acampamento de cura e libertação. Canção Nova. Na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. Tem lugar para ir para uns 70 mil, portanto podem vir alguns. Eita, depois de amanhã também, vamos chamar o pessoal para depois de amanhã, né? Dia 14, a conferência lá, vamos rezar lá, né, padre? Povo, isso, né? Vamos rezar. Vamos rezar. Na Ítalo Brasileiro, aqui em Santo Amaro. Eu acho que ainda tem umas vaguinhas lá. Isso, sejam bem-vindos. Quinta-feira. Então, mas coisas que eu posso fazer, mas eu estou lá no Piauí, não sei o quê, na minha paróquia. Então, posso sempre pedir ajuda ao padre para, como eu dizia, confissão bem feita, para comunhão e para bênção, simplesmente bênção. Se o padre não é exorcista, não há problema, o padre pode dar a bênção de Jesus. A bênção de Jesus é poderosa, é poderosa. Depois, procurar grupos de oração, da renovação, por exemplo, onde é normal, onde normalmente tem gente que está habituada a ajudar estas pessoas e há uma caminhada e é com os irmãos. Ministério de Cura e Libertação. Já vi muito. Depois, como eu dizia, eu tenho muitos vídeos sobre estes temas, quem quiser pode aprofundar, tem testemunhos de pessoas que tiveram nos exorcismos e contam, e então, vendo os vídeos, a pessoa consegue fazer muita coisa em casa, sozinha, como eu dizia. Uma delas, a tal oração de libertação que eu tenho lá no meu site e que o tal descafeinado, que ajuda muito, é uma oração dirigida a destruir, a cortar o distúrbio diabólico e que funciona. Se for feita com fé, Deus ouve. Uma oração normal em si, Pai Nosso, sim. Ave Maria, também. Já é exorcística? Mas não é tão dirigida. O Pai Nosso é no fim, né? Livrai-nos do mal, é livrai-nos do demónio. Portanto, o Pai Nosso, no final, a última petição do Pai Nosso é uma oração, é uma petição de libertação, se nós quisermos. A Ave Maria não tanto, né? Mas o demónio reage a tudo o que é sagrado. Tem o de São Miguel, o exorcismo de Leão XIII, por exemplo. Sim, é melhor a oração de São Bento, a da cruz de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Isso, então. E a de Santo António, a presenças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, filho de David. Então, essas são tudo orações bem conhecidas da tradição católica, que se encontram em todo o lado, são tudo orações que ajudam e são dirigidas a cortar o distúrbio diabólico, não é? Mas eu gosto muito do terço porque eu vejo que o terço tem um poder grande, o demónio detesta o terço, né? Portanto com terço, oração de libertação, missa e confissão. É impressionante mesmo. Eu já vi de encostar assim. Encosta ao terço e já tira daí. É impressionante isso. É algo que não dá para dizer que é a pessoa que está querendo, porque é coisa impressionante. Claro. Queima, ele queixa-se que queima, né? Queima, tá queimando. Água benta, ai, tá queimando. Eu já vi. É impressionante. É algo que não dá para humanamente explicar. Oremos. Senhor Pai Santo, eu te peço por estes meus irmãos que nos estão seguindo, por estes irmãos que estão escutando estas palavras, Senhor. Tu sabes o que é que se passa no mais profundo do nosso coração, do coração de cada um, cada lágrima, cada drama, cada luta. Eu te peço, Senhor, que tenhas compaixão de todos nós. Peço de uma maneira especial por aqueles irmãos que estão mais desorientados na vida, que estão mais desanimados, que estão mais perdidos, que não veem sentido nesta vida, que não encontram motivo para continuar a acordar de manhã. Eu te peço que tenhas compaixão deles, Senhor, e de todos nós, por aqueles que se sentem atacados, oprimidos pelo demónio, por aqueles que pensam em tirar a própria vida, por aqueles que não se sentem amados, que se sentem rejeitados, que foram vítimas da indiferença, do ódio, da maldade. Eu te peço que toques o coração de cada um deles, Senhor, que eles possam experimentar agora o teu amor infinito e incondicional por eles, que eles possam conseguir, cheios do teu amor, perdoar de todo o coração a todas aquelas pessoas que os machucaram, que os feriram, que os não amaram, que os não abraçaram, que os não ajudaram, nem compreenderam, que os maltrataram, que eles consigam perdoar de todo o coração, porque perdoados por ti, têm força para perdoar os outros. E que abram agora o coração a ti, que não tenham medo de ti, Senhor, que digam,
Senhor Deus, eu te abro o meu coração. Podes entrar na minha vida agora e podes guiar os meus passos. Eu te peço que abençoes os meus projetos e que combatas as minhas lutas. Deus quer fazer isso hoje. Convide Deus a entrar, convide Deus a tomar posse, invoque o Espírito Santo, invoque Nossa Senhora, invoque o seu anjo da guarda, e não se deixe nunca vencer pelo desânimo. Pai Santo, em teu nome eu destruo agora qualquer bruxaria, malefício, maldição, praga, qualquer ritual satânico, qualquer consagração a Satanás, que possam ter feito contra estes meus irmãos, que possam ter feito por ódio, por vingança, por maldade, por inveja. E invoco sobre todos eles o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, aquele que renova, que dá vida, que fortalece, que lava, que ilumina, que cura, que salva, que Ele venha agora com poder sobre todos nós. Tome posse das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas casas, das nossas famílias, de tudo te entregamos, Senhor. Que pela sua presença o nosso coração seja cheio da paz, do amor e da alegria que vem do céu.